Quando a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, não foi uma choradinha. Pedro chorou profundamente. E outra coisa, ele não chorou só por causa de suas palavras. Ele chorou porque certamente nessa hora ele entendeu que ele era muito egoísta, que ele estava pensando muito em si, ele só queria se dar bem. Tanto é que quando ele viu que a coisa ficou feia, de que Jesus não foi coroado rei, pelo contrário, foi humilhado pelos soldados e não revidou, Pedro se mandou. Então, quando Jesus passa por ele, Jesus olha para ele, e certamente no olhar de Cristo não havia condenação, não havia desprezo. No olhar de Jesus havia carinho, havia perdão, havia compreensão. Quando Pedro vê a sua realidade egoísta, às vezes falso, dissimulado, com um Cristo puro, amoroso, verdadeiro, quando Pedro vê a sua covardia contrastada com a coragem de Jesus, quando Pedro se viu como ele de fato era, irmãos, quanto mais perto, mais próximos de Deus, mais nós nos vemos como nós somos. Quando você está perto de Deus, você percebe sua indignidade. Quando nós cristãos começamos a nos achar muito crentes, sabe o que eu estou falando, né? Quando a gente começa a se achar que é mais santo que os outros, olhando as pessoas, às vezes até da própria igreja, mas principalmente os de fora da igreja, como os mundanos, perdidos, e a gente começa a se achar demais, isso é sinal de que nós estamos nos afastando do Senhor. Porque quando você está perto de Deus, você vê sua indignidade. Essa arrogância, essa prepotência, esse convencimento é uma indicação de afastamento de Deus. E outra, quando a gente começa a ver as pessoas assim de cima para baixo, porque a gente se acha, está confirmada nossa separação de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, você olha as pessoas com os olhos de Deus. E sabe, quando a gente olha as pessoas com os olhos de Deus, a gente olha para elas com compaixão, com amor, com compreensão. Pedro tornou-se outro homem a partir desse momento, porque ele confessou sua fraqueza, ele admitiu sua incapacidade. E eu quero terminar com o texto que está no título de nossa mensagem de hoje, né? Que dá para falar muitas coisas, mas eu não penso falar muitas a respeito delas. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, ressuscitou, quando pela terceira vez, depois de ressuscitado, Jesus encontrou os discípulos, o encontro deles foi numa praia. Eles inclusive lancharam ali na praia, comeram peixes, pães. Quando terminou o jantar, Jesus chamou Pedro para uma conversa. E Jesus disse assim para Pedro, não preciso nem ler, vocês sabem, né? Pedro, você me ama. Você me ama inclusive mais do que esses outros aí, mostrou os outros discípulos. E Pedro disse assim, Senhor, te amo sim. Jesus falou, então tá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como que dizendo assim, então cuide da minha igreja. Eu vou, mas você cuida da minha igreja. Aí pela segunda vez Jesus disse assim, mas olha, você me ama mesmo? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus disse, tá bom, Pedro, então você cuida dos meus cordeirinhos. E pela terceira vez Jesus disse assim, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então tá, cuida da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Aí tem um jogo de palavras, de acordo com o original grego, mas eu vou saltar essa parte, apesar de ser muito interessante. Eu só quero ressaltar o fato de que eu não tenho dúvida, e eu sei que muitos aqui também já sabem disso.
certamente Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, para que Pedro saísse daquele encontro com uma certeza inabalável de que suas 3 negações estavam completamente perdoadas. Quando Jesus diz assim: Pedro, você me ama, e Pedro diz: Senhor, eu te amo, e Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, é como se Jesus estivesse dizendo assim: a primeira negação sua, quando você disse que não me conhecia, está deletada. Sua confirmação agora deleta aquela negação. E eu renovo, Pedro, aquilo que eu te disse na noite em que você me negou, de que você deve fortalecer os seus irmãos, cuidar da minha igreja. Pedro, você me ama pela 2ª vez? Eu te amo. Jesus diz: então tá bom, sua 2ª negação está perdoada. E eu volto a dizer: cuida da minha igreja. Pedro, você me ama? Eu te amo. Então a 3ª também. Agora sua conta zerou, Pedro. Você não deve mais nada. Se na sua cabeça havia a ideia de que você me devia alguma coisa, nós estamos quites. Você não me deve absolutamente nada, Pedro. Nessa hora, Pedro, você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa para mim. O seu pecado está perdoado. Você não tem passado para mim. Irmãos, quando Deus perdoa é assim. O perdão de Deus é um ato. O perdão de Deus é instantâneo. Quando a Bíblia diz que Deus, quando perdoa, esquece, claro que não é no sentido assim de que dá uma pane lá na mente de Deus e pronto, Deus não lembra mais do que foi que a gente fez. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa, esquece, é porque quando Deus perdoa, Ele perdoa para valer. Ele nunca mais vai levar em conta aquele pecado que nós cometemos, que confessamos com sinceridade e recebemos dele perdão. Nós até podemos ser condenados por outros, mas não por esses erros que nós confessamos com sinceridade. Você está livre, você está leve, você é um novo homem, Pedro, aos meus olhos. Não carregue mais no seu coração a dor pelo seu pecado, pela sua traição. Vai, Pedro, e cuida da minha igreja. E Pedro foi e cuidou. E tornou-se, vocês sabem, um dos mais admiráveis homens, né? Dentre os primeiros pregadores do cristianismo. Bendita a graça do Senhor Jesus. O mais triste dos cristãos que seguem Cristo de longe, e eu quero insistir nesse ponto porque infelizmente, vocês sabem, a gente vive num tempo em que há muitos cristãos, mas quantos desses estão de fato seguindo Jesus de pertinho, não é? Que pena. Sabe o que é mais triste dos crentes que seguem Jesus de longe? É que exatamente por eles se manterem longe de Jesus, eles não conseguem tocá-lo. E o que há de mais lindo na vida é quando pela fé a gente toca em Cristo, quando a gente ouve Cristo, quando a gente tem certeza que fala com Cristo. Os cristãos que seguem Jesus de longe, eles desfrutam apenas as migalhas do cristianismo. Eles não se alimentam para valer, exatamente porque estão longe.